estarei perante o Senhor. Hoje esta manhã nós falamos de nos apresentar de mãos vazias. E que quando nós chegarmos à eternidade, Deus vai perguntar quantas almas nós ganhamos para o Senhor. E nesta tarde nós vamos apresentar-nos a Deus. De que maneira vamos apresentar a Deus? Vamos apresentar a Deus semelhante a Moisés. Na mesma semelhança como Moisés se apresentou a Deus, nós vamos apresentar esta tarde. Vamos aprender a lição de Moisés. Vamos viver no deserto como Moisés. Alguns instantes estaremos no palácio de Faraó. Alguns instantes estaremos diante do Mar Vermelho. Alguns instantes atravessaremos o Mar Vermelho. Alguns instantes estaremos no monte com Deus lá no Sinai. Daqui a pouco o trovões vai eclodir, o relâmpago vai ecoar e a voz de Deus vai clamar: Moisés, Moisés, não te chegue para cá, porque a terra é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Como nos apresentaremos perante Deus? Eu quero transmitir esta pergunta para o pastor Moisés. Moisés foi um dos homens da Bíblia mais cheio do Espírito Santo que eu tive o prazer de conhecer, lendo nas páginas sagradas. Eu pergunto a você e você me responde: por que é que toda pessoa cheia do Espírito Santo é admirada? Por que é que toda pessoa cheia do Espírito Santo é respeitada? Por que é que todo crente gosta de estar perto de outro crente cheio do Espírito Santo? Por que é que todo crente gosta de orar perto de um crente cheio do Espírito Santo? Por que é que vocês têm um cuidado tremendo quando realizam um congresso e um dispara com o outro, que reúne a mocidade e reúne o pastor e diz assim: por favor, vamos convidar gente para cá, mas vamos convidar a pessoa cheia do Espírito Santo. O que é que nós queremos nesta tarde? Esta manhã Deus nos deu uma bênção falando assim suavemente. Esta manhã Deus falou um som muito suave. Agora esta tarde Deus me disse: pregue a minha palavra, eu vou abrir a janela do céu e o trovão do Senhor vai tropeçar no meu povo. Oh, sou valência em nome de Jesus, sai agora! Sou valência, sai agora! Glória a Deus! Sacode a cabeça, glorifica a Deus, paralisa, se pega, adquire, expulsa o demônio, saia fora, em nome de Jesus! Glória a Jesus! Eu não vou me responsabilizar pelo que Deus vai fazer na tarde aqui. Daqui a alguns instantes o Espírito de Deus vai cair aqui dentro e ele vai pular, dançar, desmaiar, falar língua, interpretar, profetizar. A glória de Deus já está chegando, o poder de Deus já está vindo aí. Ele prometeu que abençoava esse congresso. Oh, aleluia, aleluia. Quantos crentes batizados com o Espírito Santo e com fogo? Façam assim com a mão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha em línguas estranhas agora. Olha em línguas estranhas agora. E é batizado com o Espírito Santo. Olha em línguas estranhas agora. Começa a espantar os demônios agora. Sai, demônio! Em nome de Jesus. Receba o poder de Deus agora. Receba a glória do Todo-Poderoso nesta hora. E fique cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas Jesus vai batizar com o Espírito Santo resgatado? O número eu não sei, porque Deus não me disse. Agora só tem uma coisa: vai ter muita gente arrebatada. Aleluia! Daqui a pouco eu vou pedir que os revocadores de Jesus se apresente. Os revocadores do céu se apresente. Porque Jesus vai começar a batizar. E você vai começar a carregar a gente nas costas da nada aqui. Deus vai estampar a sua glória essa tarde. Oh,
Glória a Deus. Vamos aprender na Bíblia alguns traços biográficos da personalidade de Moisés. Vamos estar diante dos campos de Moabe, vamos estar nas planícies de Esdraelon, vamos caminhar um pouco para o norte de Jerusalém, vamos sair no Cairo, vamos ver Moisés agora jogado numa cestinha, correndo o Nilo abaixo. Vamos ver Moisés agora criado na ciência dos egípcios. Vamos ver Moisés agora rejeitando ser chamado filho da filha de Faraó e escolhendo-se do reino de Cristo. Vamos ver o pastor Moisés agora rebanhando nos campos. Vamos ver agora Jetro, o seu sogro, chegando por trás de Moisés e dizendo-lhes: Moisés, não é bom que fazes, porque esta multidão de pessoas, e só tens tu para ouvir esta numerosidade de gente. Moisés, ouve o meu conselho. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros da segurança. Ouve meu conselho, Moisés. Convoca entre os anciãos do povo 70 homens tementes e capazes. Os problemas menores, leva-os a eles, e os problemas maiores, vêm a ti. Moisés obedientemente ouviu o sábio conselho de Jetro. Escolhe 70 anciãos do povo, tementes, respeitáveis, fiéis, abnegados. E Moisés agora está defronte à tenda da congregação. Parece que estou vendo Moisés olhando aqueles anciãos, um por um, apresentando-se perante Moisés. Eram 70, e eles chegaram perante Moisés, eram crentes, tementes, fiéis, respeitáveis anciãos. Mas eles não gostavam de barulho, eles não tinham experiência de Pentecoste, coisa nenhuma. Eles eram crentes fiéis, eles eram crentes sinceros, mas eles não eram pentecostal. E chegaram para Moisés. Moisés era um autêntico pentecostal. Moisés era tão cheio do Espírito Santo que podia passar assim um batalhão de crente e tocasse em Moisés, era tirado do Espírito de Moisés de cada homem, e Moisés ainda continuava cheio do Espírito Santo. E aqueles 70 chegaram, e parece que eu estou vendo a Bíblia do Cristo, mas eu faço análise, eu faço algumas demonstrações analíticas à luz da apologia sagrada. Eles chegaram perante Moisés, tementes, sinceros, fiéis, e olha para o pastor Moisés, como que diz assim: Moisés, você tem o que eu não tenho. Moisés certamente olhou para ele e disse: é verdade, eu tenho o que vocês não têm. Agora você pode ter o que eu não tenho. Agora o que eu tenho, vocês não têm. Vocês gostariam de ter o que eu
azeite, o Deus que multiplica azeite vai operar agora. Traz-me vasos, pedidos, vazios, emprestados e muitos. Eliseu pediu 4 tipos de vasos. Traz-me um vaso, vaso pedido. Traz-me um vaso, vaso emprestado. Traz-me muitos vasos. Pede um vaso, vaso pedido, vaso emprestado, vaso vazio e muitos vasos. Traz os vasos aqui, eu vou orar a Jeová. Somente Jeová tem poder de multiplicar. Jesus veio à terra para devolver ao homem 2 vezes que o homem perdeu. Quando o homem caiu em pecado, o homem perdeu 2 vezes de Deus. O poder da autoridade e o poder da multiplicação. Jesus veio para devolver ao homem a autoridade e a multiplicação. Lá o povo estava reunido e Jesus estava no meio dele. E deu um discurso muito grande, já era tarde. E olhou para o povo, olhou para Jesus, Pedro chegou e disse: pede esse povo em paz, mestre, porque eu me darei tanto dinheiro para comprar tanto alimento para esse povo. Jesus entrou em sua voz e disse: o que é que tem? O que é que vocês têm? Sempre tem alguém que tem uma coisa. Aqui tem alguém que tem pouquinho, mas tem. Aleluia! Agora você vai fazer uma coisa sagrada em nome de Jesus. Você vai trazer um pouquinho que você tem e vai colocar na mão de Jesus, e esse pouquinho vai encher o mundo inteiro. O que é que tendes? E o menino ouviu, diz os teólogos, que aquele menino que ouviu o grito de Jesus dizendo que tendes, tinha cerca de 12 a 13 anos. O menino ouviu, correu entre a multidão, chegou para o mestre e disse: eu tenho aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Era uma questão. Filho. Quantos pães? 5 pães. Quantos peixinhos? 2 peixinhos. 2 sardinhas. Traz aqui. Orou o pai, deu graça e começou a partir. Parece que um pouco que é borracha. Quando mais ele batia, ela despichava. Levanta sua mão e glorifica a Deus por ele. Aquele menino veio a este mundo somente para aquilo. Cada pessoa veio a este mundo para um propósito especial. Descubra, meu irmão, hoje. Descubra, minha irmã, hoje. Para que você veio a este mundo? Aí você diz: olha, pastor, eu vi esse mundo para ser crente assim, olha, está cansado. Olha, pastor, eu estou tão fraco. Eu vi esse mundo para ser crente frio, derrotado. É mentira. Quem falou isso foi o diabo. Ele vai sair agora em nome de Jesus. Você veio esse mundo para vencer. Você veio esse mundo para ser cheio do Espírito Santo. Você veio esse mundo para curar enfermos, libertar o oprimido e apregoar o evangelho aceitável de Jeová. Levante sua mão para o céu comigo. Diga: Senhor Jesus, para que eu vim a este mundo. Continue com a mão levantada. E Deus vai dar a resposta por mim. Meu filho, minha filha, tu vieste neste mundo para pisar toda sorte de escorpião, expulsar demônios, falar novas línguas, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo. Receba o poder de Deus agora! Unge estas mãos agora! Unge estas mãos agora! Receba a unção sobre as almas do Espírito Santo e enche de fogo do teu Espírito nessa tarde!
tenho muita coisa a vos falar. A empregada do general da Síria, Naamã, veio a este mundo só para transmitir a Naamã a evidência de um profeta em Samaria. Naamã estava leproso, general respeitado da Síria, alto comandante do exército assírio. E aquela moça crente como você chegou nas barbas do seu patrão e disse: general, tu estás leproso porque tu queres, porque se tu conheceres o meu irmão Eliseu, profeta que está em Samaria, tu vais ficar curado dessa tua lepra. Aquela menina veio a este mundo só para aquilo. E tu, para que vieste desse mundo? Vamos aprender com Moisés. Daqui a pouco, um grupo de irmãos cheios de Espírito Santo vai andar por aqui agora, por aqui por trás, vai encher todo mundo. Todo mundo vai ficar cheio. Não vai sobrar nenhum aqui vazio. Se Deus não encher esta igreja hoje do Espírito Santo, eu nunca mais vou pregar o Evangelho. Nunca mais. Mas vai encher todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que está aqui nessa toalha, nesse salão. Porque nós vamos fazer uma coisa hoje. Os que estão cheios do Espírito Santo vai tocar no vazio. E quando tocar, vai sentir a energia de Deus. A energia do céu. Porque a unção de Deus, ela passa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Ela passa, ela contamina, ela conta cheia. E Moisés estava leproso dentro da congregação. 70 anciãos peregrinos chegaram perante o pastor Moisés. Feliz a igreja, hein? Feliz a igreja que tem pastores, obreiros cheios do Espírito Santo. Eu às vezes fico com pena de alguns que trabalham no Brasil e fico pensando, meu Deus, como é que aqueles crentes aguentam ir para aquele salão de reunião de culto toda noite ouvir uma pessoa vazia. Tem lugares que é uma crise de poder de Deus, de unção tão grande. O obreiro se levanta e diz: irmão, hoje eu estou sem mensagem, estou até doente, irmão, olha por mim. Como fica aquele povo? Como é lindo, apreciável ouvir homens cheios de Espírito Santo. Pode não ter cultura, pode não ter sabedoria segundo os homens, mas tem graça, tem poder no meu coração. E Moisés estava ali levando os anciãos, como que dizer assim: o que está faltando para vocês? Que tipo de crente vocês são? Vocês são? Nós somos crentes, Moisés. Somos crentes. Temos bons testemunhos. Somos fiéis, somos tementes a Jeová. Mas olha, essa coisa que tu tem, nós não temos. Moisés, por favor, nos ajude. Dá-nos um pouquinho disso que tu tens, Moisés. Quanto é que você precisa? Você está tão triste. Espírito de soma
dons espirituais. Senhor, nós queremos ouvir aqui línguas e interpretações, profecia, variedade de língua, ciência, sabedoria, poder de Deus aqui dentro. Senhor, devolve os 9 dons espirituais da tua igreja esta tarde. Começava a profetizar, profetizando. E tinha um rapaz ali, servidor de Moisés, a Bíblia diz que ele era tão fiel a Moisés, que não se apartava da tenda. O nome dele era Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. Josué estava ali, observando aqueles anciãos que chegaram bem quietinho, estavam pulando, profetizando, parece que eu estou vendo aquela festa em volta do arraial. E Moisés alegre. Qual o pastor que não gosta? Eu fui pastor da igreja há 8 anos. Quando eu convidava um amigo que ele pregava e Deus abençoava, eu ficava feliz, porque a minha igreja, que eu era pastor, estava recebendo edificações espirituais, benefícios espirituais. O pastor sempre sério? Claro que sempre. Mas eu não vou dizer alegre. Olha como os anciãos estão. Que beleza! E tudo profetizando, Deus, para a alegria, a poder de Deus. E Josué estava olhando. Tem gente, irmão, que vem para o movimento pentecostal dele só para olhar. O diz, glória a Deus, ele olha para trás. Aleluia, ele olha para o lado. Bendito seja o Senhor. Ele olha, outro profetiza, ele já fica apavorado. Vem só para observar. Espírito de observação, saia, saia. Recebe o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E os anciãos cheios de Espírito, Josué olhando. Josué era um homem muito respeitador, muito cheio de ética, muito educado, servo de Moisés, fiel a Moisés, servidor de Moisés. Chegou perto de Moisés, ô pastor Moisés, por favor, pastor, manda esse povo se calar. Moisés olhou para Josué, dentro dos olhos de Josué e disse, rapaz, tens tu ciúme por mim? Tomara Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que Deus lhe desse o seu Espírito. Quando seremos liberar do Espírito do Senhor, recebendo a mão do Senhor, e glorifique a Deus, receba o Espírito, fale no Espírito, adore no Espírito, cante no Espírito, use no Espírito, saia do Espírito, veja o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de graça, o Espírito de luz. Ele está aqui para te abençoar. Moisés, aquele homem cheio do Espírito Santo. Uma certa vez eu disse para Deus, eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo igual a Moisés. E Deus olhou para mim, falou no meu coração e disse, mas como igual a Moisés? Ele matou 2 egípcios e enterrou na areia. E você? Ele mandou que eu riscasse o nome dele no meu livro. E você quer que eu risque também? Logo igual a Moisés? Admire Moisés? Veja o exemplo de Moisés? Mas seja você mesmo. Aleluia! Eu vou lhe usar da maneira que você é. Amém! Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha o homem de Deus cantando no meio da igreja. Glória a Jesus. Recebe o toque da mão dele agora. Recebe o toque das mãos dele agora. Recebe o toque das mãos dele agora. Espírito de incredulidade, sai daqui agora. Em nome de Jesus, vai embora. Sansão podia dizer para o Senhor, como me apresentarei a ti? A exigência de Deus é essa, ninguém vazio. Ninguém vazio
plenitude da graça de Deus no coração. Sansão era tão cheio do Espírito Santo que para ir ao encontro do leão, aquilo para Sansão era mesmo que nada, irmão. Leão para Sansão era como um guardanapo desse da minha mão, fazia assim, ó. Esta tarde, Satanás, te prepara, demônio do inverno, a igreja vai partir passagem agora, ela vai pisar todas as formas de demônio em nome de Jesus. Sai da frente! Aleluia! O Espírito impeliu para o campo, o leão via lá o leão, Sansão olhava para o leão, o Espírito revestia Sansão, ele chegava, pegava na queixada do leão, nas barbas e metia ao meio. Era Sansão? Era Sansão? Era Sansão? O que era? Hein? Sansão? Era Sansão? O que era? Hein? Tem umas pessoas aqui que eu estou olhando pelo raio-x de Deus, que daqui eu estou vendo tudo. Deus me mostra, irmão, como uma fotografia vai reproduzir a imagem assim, Deus me mostra. Tudo. Deus me mostra aqui uma pessoa de vestido azul, mas tão vazia de Deus, essa senhora está, tão seca de Deus, e que Deus está me dizendo esta tarde que se ela abrir o coração, hoje o Pentecostes será realizado em sua vida e nunca mais ela vai esquecer. Glória a Jesus. O Espírito impeliu Sansão novamente e saiu ao campo. E Deus disse: hoje eu quero que você promova o livramento. Eu não aguento mais esses hipócritas, esses amalequitas, esses medianitas ao oprimido Israel. Eu quero que você promova o livramento através de que, Deus? Das raposas. E o que é que eu faço, Deus? Um homem cheio de Espírito Santo pode pegar
gente sente, olha, quando a gente está sozinho, a gente sente. Sente, mas quando a gente está com o poder de Deus, quando é vestido no poder, a gente sente também. É diferente. O rosto de um homem cheio do Espírito Santo é diferente. É diferente. Espírito ruim, Sansão e sair. Aí no campo, Sansão, quando ele olha, Jeová, vem um exército ali contra mim. Quantos homens? 1000! Jeová é 1000! Sansão, põe essa metralhadora aí, Sansão. Qual é Deus? Cadê a metralhadora aí, a ponto 50, antiaérea, fuzil automático leve. Qual é Deus? É Deus, Sansão. Essa outra aqui. Essa outra aqui não é metralhadora, Deus. Eu sei. O que é? É uma queixada de jumento fresco. Pega ela, Sansão. Mas vale uma queixada de jumento fresco na mão de um crente cheio do Espírito Santo do que um canhão da Inglaterra. Aleluia! Oh, aleluia! E Sansão pegou aquela queixada de jumento e saiu a peleja contra 1000 homens naquele dia. O homem cheio do Espírito Santo, até o vento do bicho da roupa dele tem virtude. Até o vento. Por onde ele passa, o povo sente logo. Por onde ele passa, os demônios ficam logo agitados. Por onde ele passa, o povo percebe. Assim era Jesus. De longe o diabo já via. Quando o crente não tem nada de poder de Deus na vida, o inimigo passa por ele, dá tapinha na cara dele, briga com ele, zomba dele. Mas quando o crente é cheio de Espírito Santo, de longe ele já grita: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, vieste me atormentar de tempo? Sai dele! Aleluia! Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus comigo? Vamos fazer assim! Vamos fazer assim! Aleluia! Sai dele! Quem aguenta dormir com um barulho desse? Aleluia! Eu quero ver o cara dormir com Napoleão Falcão pregando. Deve ser muita gente dormir com um barulho desse. Um dia, Sansão perdeu aquela virtude. Pecou. E quando o homem peca, o Espírito de Deus se afasta dele. E quando o Espírito de Deus se afasta do homem, a tristeza sucumbe sua vida. E na penúltima peleja do seu ministério, ouviu-se um grito que dizia: Sansão, os filisteus vêm ao teu encontro. Aí ele foi se armar. Quando ele se armou, Senhor, somente esta vez mais. Aí a Bíblia diz que não se lembrava Sansão. O Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Com quem me apresentarei ao Senhor? Vamos fazer uma oração de confissão. Levante sua mão. Toda a igreja do Senhor viva comigo. Amado Deus e Pai,
Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, nunca, 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 nunca retire de mim o teu Espírito. Pai, se tu quiseres tirar de mim a saúde, os filhos, emprego, moradia, tira. Todavia, meu Senhor, não retire de mim